Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí à nossa terceira aula de blocos de patchwork. Hoje eu vou estar trabalhando com retângulos. Essa figura aqui que eu montei, a gente chama de trama de cestas. Você pode fazer várias composições, estou trabalhando com 3 tecidos, você pode trabalhar com 2 também. Eu espero que vocês tenham acompanhado as aulas. Na primeira aula a gente fez os blocos de patchwork. Na segunda aula a gente fez os triângulos aí também, eu ensinei a colocar uma borda. E nessa aula de hoje, então, a gente vai fazer as faixas com os retângulos. Vamos lá? É a mesma, a regra do retângulo é a mesma do quadrado. A medida desejada mais 1,5 de costura. Então, vou explicar para vocês como eu fiz a montagem. Eu quero que no final o meu quadrado total tenha 24 por 24 centímetros. Então, eu vou pegar 24 e vou dividir por 2 aqui, ó. Um pedaço aqui e o outro pedaço aqui. Então, 24 dá 2 faixas de 12. Então, aqui dá 12 e 12. E essa aqui é dividida em 3 vezes. Então, 12 dividido por 3, eu tenho faixinhas de 4. É assim que eu acho as minhas faixinhas. De conta que eu quero fazer com 30. Então, eu vou pegar 30, divido por 2, dá 2 faixas de 15. Essa faixa de 15 eu tenho que dividir por 3. Então, dão 3 faixas de 5. E assim por diante. A medida desejada, total, divido por 2, acho, e essa medida eu divido por 3, que são as faixas. Então, o meu quadrado total eu tenho 24 por 24. Cada faixinha minha tem 4 centímetros. Então, é 4 mais 1,5 de costura. Por quanto? Por 12 centímetros. Então, é 12 mais 1,5 de costura. Então, eu vou ter que ter faixas de 5,5 por 13,5. Se eu for cortar a faixa inteira, quantas faixas eu tenho de cada cor? 1, 2, 3, 4 faixas de cada cor. Então, eu vou fazer 4 vezes 13,5, que é o meu comprimento. Então, eu vou cortar aqui, ó, 54 por 5,5, tá? Então, eu preciso de... São 3 cores que eu vou estar trabalhando aqui. Eu vou precisar de 3 faixas de 54 por 5,5. Então, nós vamos usar a composição de 3 tecidos que cortaremos em faixas, porque nós vamos costurar elas em faixas e depois eu venho cortando na medida desejada para fazer aí nossos quadrados. Vou mostrar aqui para vocês. Então, eu pego uma faixa, ó, que ela tem mais de 54. Se você só tiver retalhinhos, você vai montando os retalhinhos aí de 13,5 e 13,5. Como eu tenho a faixa inteira, eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto de trabalhar quando o tecido é muito comprido, como eu já falei, com o tecido dobrado. Vou alinhar aí a minha placa. Venho com a régua de patchwork, então eu preciso tirar 5,5. Que eu quero que o quadradinho fique com 4, certo? Apoio. Tiro essa parte que eu cortei sem mexer no tecido pra já cortar a próxima faixa. Lembra de usar os 90 graus aqui da régua, da placa, fica certinho. Pronto. E aí, eu começo a minha montagem. Eu vou trabalhar com essas 3 composições de cores. Eu quero nessa ordem aqui, com o verdinho no meio. Lembrando, quando a gente trabalha aqui com listrado, use ele assim na horizontal. Se eu trabalhasse com ele na vertical, poderia ficar desiguais. Então, eu vou afastar esse aqui um pouquinho, vou trabalhar com esses 2. Já tô com 2 faixas aqui que eu quero montar vários bloquinhos. Vou pegar o tecidinho azul, direito com direito, posicionar aqui certinho. Esse tá sobrando um pouquinho, não tem problema, depois eu acerto. Mesma coisa desse, direito com direito. Vou alfinetar aqui essa parte e já vou pra máquina e costura. Então, eu vou fazer um caminho de mesa, vou fazer uma peça grande, corta várias faixas. E já vai pra máquina e costura tudo de uma vez. Lembrando aqui, com o alfinetinho reto, eu posso passar na máquina. Se ele tiver tortinho, ele vai entrar aí na minha agulha. Alfinetei, vou pra máquina costurar. Começo a costurar, retrocesso, vou até o final. E vou passar a costura 2 vezes na mesma faixa, para quando cortarmos não ter o risco de abrir meus pontos. Passo novamente
Aí costurei, vou abrir bem essa minha peça, vou passar jogando toda a costura para um lado só. Esse é o segredo. Já passado, agora eu venho com o listrado, direito com direito, vou posicionar aqui na bordinha do azul, direito com direito, aqui na bordinha do azul, vou alfinetar e vou para a máquina costurar novamente. Aí o mesmo processo, começo com o pezinho de máquina, eu vou passar essa minha costura 2 vezes para ficar bem firme. Depois eu abro minha costura passando o ferro. Então costurei, passei para abrir bem as minhas costuras e agora eu vou tirar, como eu quero minhas quadradas de 12, vou tirar aí 13,5. Venho lá na régua, posiciona aqui ó nessa linha azul. E vou tirando 13,5, já sai pronto aqui, depois é só montar. 13,5, deixa reto aqui, posiciona, afirma, mesma coisa na outra faixa. E agora vamos montar o nosso desenho. Tem várias opções aqui, eu posso escolher esse como meio. Vai vir posicionando assim, viro aqui e escolho qual que fica melhor. Eu quero com o mais fortinho no meio. Agora eu vou unir este com este, costurar aqui, e este com este, costurar aqui. Mesmo processo, já viro. Agora, ó, esse aqui não tem as costuras, então eu só alfinetar retinho mesmo. Não é que nem o triângulo e os quadradinhos que eu tenho que bater essa costura. Aqui a mesma coisa. Já vou para a máquina e costuro esses dois. Vou para a máquina, começa, retrocesso. Aí eu nem corto, nem tiro a linha, já começo a outra faixa também. Quando a gente vai fazer uma produção grande, o bacana é isso, adianta o nosso trabalho, já traz tudo para a máquina alfinetado e vai um na sequência do outro. Depois eu corto o excesso de linha ali. Aí eu vou pro ferro e jogo minhas costuras todas para um lado só. Passei aí todas as minhas peças, o segredo é jogar a costura todas pro mesmo lado na hora de passar. Vamos terminar de montar o nosso desenho. Vim com a primeira parte, vou unir aqui. Agora eu tenho que fazer essa costura bater, tá? O que é fazer essa costura bater? Meu alfinete entra aqui na linha e tem que sair lá na linha. Não saiu. Ajeito. Aqui na linha, retinho. Aí a minha costura vai bater. Alfineto o restante da peça. Quando eu estiver alfinetando, é importante eu vir colocando alfinete aqui nas costuras, ó. Tá? Porque se na hora que eu for passar para a máquina, para não dobrar, não ficar torto essa costura. Então, lembra de posicionar os alfinetinhos em todas as margens que tem a costura. Aí, vou para a máquina, o mesmo processo. Começa, retrocesso, costura até o final. Passo abrindo essas minhas costuras. E pronto, nosso desenho tá montado. Entre um e outro, a gente pode vir aqui montando uma borda, vai montando vários, imagina uma colcha, coisa linda que vai ficar. Então, está pronto aí mais uma peça, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Até a próxima quarta-feira!